Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e hoje eu vou ensinar como você transformar o seu Raspberry Pi em um jukebox, né? Uma máquina de música daquele estilo de bares americanos e ingleses. E aqui nós temos a demonstração do resultado final e aí eu mostrarei depois como nós faremos a configuração. Então repara que o software abre em tela cheia. Aqui você tem a listagem de músicas, que eu tenho o som habilitado. Ele faz um som na transição. E aí basta você selecionar a música. Eu vou selecionar uma aqui que tem copyright free. Você digita, né, tecla o número de acordo com o que está ali. No meu caso eu digitei D3. Ele entra essa animação de tocar e começa a tocar. E aí você pode ir colocando múltiplas músicas, selecionando sempre pelo número informado. Se eu selecionar ali a D5, repara que ela foi adicionada na base de baixo. Então agora nós vamos ver como fazer a configuração desse jukebox no Raspberry Pi. Deixa eu parar aqui. Então, para fazer a instalação não é difícil, tá? Esse aqui é o projeto oficial, que está aqui no GitHub. Eu vou deixar o link na descrição. E aqui ele tem a explicação de como a instalação é feita. Você repara que ele suporta a maioria das versões do Raspberry Pi, embora recomendado seja o Raspberry Pi 4. Mas eu também consegui instalar no 3 com uma outra imagem e também funcionou. Mas aqui eu vou instalar no Raspberry Pi 4. Então, a primeira coisa é fazer o setup do sistema operacional. Aqui tem uma recomendação que se você instalar na última versão disponível hoje, ela não funciona, não é compatível corretamente. Então, o ideal é você instalar essa versão aqui de março de 2024. Então, eu também vou deixar o link dessa ISO para você. E aí você vai baixar esse arquivo aqui, ó, que tem 1.1 GB, que é a imagem compactada. Então você vai fazer o download dela, eu já fiz o download, e aí você vai extrair esta imagem. Ao extrair esta imagem, você terá essa outra .img aqui, que tem 5.8 GB. E essa aqui é o que nós vamos gravar no nosso SD card. Para fazer a gravação, você vai abrir aqui o Raspberry Pi Image. Em Operation System, você vai vir aqui em Use Custom, né, para usar uma imagem personalizada. E aí você seleciona aquela imagem que você extraiu. E aí você seleciona o seu SD card, onde você vai adicionar. Clica aqui em Next. E pode clicar em não aqui, ele vai fazer a gravação. No meu caso eu já fiz a gravação para adiantar, mas aí você aguardaria o processo de gravação. Feito isso, nós vamos pôr esse SD card no Raspberry Pi, ligá-lo, fazer o setup inicial, e aí nós faremos a instalação. Pois voltando aqui na página oficial, a instalação para o Raspberry Pi que eu estou fazendo, 4, que no meu caso é de 64 bits, eu vou ter que executar este comando no meu terminal. Se você por acaso, por exemplo, tiver o 32 bit, aí você vai executar esse aqui. E se você tiver o Raspberry Pi 3, o 3, né, ou o 0, aí você tem que baixar uma imagem diferente que tem o link aqui. E aí você vai executar também esses comandos. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o SD card no Raspberry Pi. E aí nós vamos fazer o setup para depois fazer a instalação dele. Aqui eu estou ligando então o Raspberry Pi. Aí você vai primeiramente aguardar esse processo até ele chegar na tela de setup.
Então nós temos que esperar aqui, às vezes ele vai reiniciar algumas vezes. Você deixa ele inicializar até chegarmos na tela de setup para mostrar como que é a configuração. Então nós chegamos aqui na tela de setup, no meu caso eu conectei um cabo de rede, então ele já identificou aqui a internet que será necessária. Você vai clicar em Next, você pode selecionar aí a sua localização, teclado, clicar em Next novamente. E aqui eu sei que entrar os nome do usuário e a senha. Se você quiser ser totalmente compatível com o Fruitbox, você deve digitar PI como usuário, porque ele é configurado para buscar as músicas diretamente neste usuário. Caso você adicione outro usuário, você vai ter que alterar as configurações do Fruitbox para obter o caminho correto. Então eu vou aqui no modo simples, digito o usuário Pi, a senha pode ser qualquer uma, clique em Next de novo. Aí aqui ele vai querer conectar no Wi-Fi. No meu caso eu estou conectado na rede, então eu vou ignorar. Aqui é só para dizer qual o navegador, tanto faz. Aqui ele vai querer fazer o update. No meu caso eu vou dar o skip. Quero ele versão padrão mesmo, até para evitar problemas. E agora ele vai fazer mais um restart. E aí quando ele voltar, ele já estará com o Raspberry Pi. E aí nós poderemos dar sequência na instalação. Pronto, aqui ele reinicializou então o Raspberry Pi. Para facilitar, eu posso até abrir aquele link aqui, pois assim eu posso copiar o comando da URL que vai ser mais fácil de fazer a instalação. Então se eu digitar aqui Fruitbox Jukebox, ele vai encontrar o link correto, que é essa página aqui do GitHub. Vamos abrir esta página. E aqui nós temos o comando que nós temos que executar. Então, que é esse wget até o final aqui do Raspberry Pi. Copie este comando. Aí você vai abrir o terminal. Ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho dele. Você vai colar aquele comando aqui e pressionar Enter. Então ele vai fazer o download do script de instalação. Uma vez feito o script de baixado o script de instalação, se você der um ls, nós temos ele aqui, install Fruitbox. Nós temos que primeiramente torná-lo ele executável. Então você tem que executar o comando chmod mais x e o nome do arquivo. Então se eu der um ls agora, repare que ele ficou verde, pois ele é executável. E você digita /, install Fruitbox. E aqui esse script ele vai fazer o download e instalação de tudo o que é necessário para instalar já o Fruitbox. E aí após isso basta adicionar as músicas e pronto. Então vamos aguardar aqui o processo de instalação. Quando ele terminar de executar esse script, nós adicionamos as músicas e executamos o Fruitbox. Pronto, aqui ele terminou então. Então você repara que ele mesmo fala o comando, né? Dá o cd Fruitbox e executa o Fruitbox. Mas antes de executar esse comando, nós devemos adicionar as músicas. Para fazer isso, eu tenho algumas músicas aqui no meu pendrive. Então vou adicionar um pendrive com as músicas. E aí nós temos que copiar as músicas para o diretório do Raspberry Pi. Então aqui ele já identificou o meu pendrive. Eu tenho uma pasta aqui de
Music. Vou copiar algumas músicas só como exemplo. Eu vou copiar essas aqui. E aí você tem que ir aqui no Home Folder, né, que é em Home Py, e ele tem esse diretório Music. Então aqui você pode copiar as músicas que o Fruitbox vai executar. Então por isso que eu falei de usar o usuário Py, porque ele vai buscar em Home Py. Se for outro usuário, você vai ter Home Casale, aí você vai precisar fazer a configuração do Fruitbox para ele encontrar as músicas. Então, se você quer do modo mais simples, você vai no padrão dele. Aqui ele fez a cópia, então eu posso tirar o meu pendrive, fechar aqui. E uma vez que nós temos a música, nós estamos prontos para executar o Fruitbox. Então aqui no nosso terminal, você vai digitar, até esse navegador eu posso fechar também, porque nós já usamos ele. Então você vai digitar cd Fruitbox. Então só para confirmar o diretório, nós estamos em Home Py, aí eu vou dar o cd Fruitbox, pois é aqui que ele instala. E se você olhar, ele tem o executável do Fruitbox ali. Então você dá um ponto barra Fruitbox, e nesse momento nós já temos o Fruitbox funcionando, que ele está escaneando as músicas e pronto, ele já está funcionando. Então, por padrão, ele vem aqui com esse credits free, mas é possível simular a pessoa colocar moedas para ouvir as músicas também. E aí o teclado, né? Essas informações, você seleciona a música que você quer tocar. E aí, algumas coisas que eu vou falar. Então, pressiona ESC para sair e vamos olhar aqui umas coisas interessantes. Então vamos, por exemplo, se nós abrirmos aqui em, cadê o Fruitbox? Ele tem essa skins. Então ele tem um monte de skins diferentes, tá? Então se você navegar aqui em skins diferentes com esse cassete, sempre terá um arquivo chamado screenshot que você pode verificar e, ter uma ideia da skin que você pode aplicar. Então essa daqui ela é um pouco diferente. O nome dela é cassete. Então deixa eu copiar isso aqui, eu vou ensinar como mudar essa skin também. Então, quando você executou pela primeira vez o Fruitbox, ele vai gerar esse arquivo .ini. E esse arquivo ele tem as configurações onde nós podemos personalizar um pouco o Fruitbox. Então vamos fazer algumas configurações aqui. Você pode editar em qualquer editor, eu vou editar por aqui mesmo usando esse editor Nano. Então Nano Fruitbox.ini. E aqui tem as informações. Então repare que aqui o Music Path, que é onde ele vai buscar as músicas. Então se você estiver usando outro usuário, quiser outra pasta, você altera aqui. Tem um monte de configuração, tá? Você pode ver, é bem intuitivo. Essa aqui é uma interessante, ó. Se você quer habilitar o Free Play, né, deixar de graça ou adicionar créditos, então eu vou mudar aqui para No. Assim ele vai pedir moeda. No caso vai ser uma tecla direto no teclado, mas você pode usar um coletor de moedas e customizar isso. Até ele fala também, não? Você coloca uma moeda, ele fala que as quantidades de créditos por moeda. Então ele suporta até 6 moedas que você poderia configurar de acordo com o que você deseja, quantos créditos para tocar uma música, né? Então um crédito. E aí aqui ele tem esse Attract Mode, que basicamente se não tem nada tocando, ele fica tocando músicas aleatórias. Então, se você escrever Yes aqui,
ele vai ficar tocando músicas aleatórias para chamar atenção. E aqui a parte da skin. Então, naquele diretório que eu estava, basta você selecionar uma diferente skin. No meu caso, eu olhei aquela cassete. Então, você pode mudar o nome aqui. E aqui ele tem inclusive os botões, tá? Então, para sair você pressiona o ESC, para você adicionar moedas é do F1 ao F6. Tem a questão de adicionar volume, pausar a música, navegação, que você também pode customizar caso você queira. Então, com essas configurações, para salvar nesse nano, você tem que digitar Ctrl X, Y e Enter. E uma vez feita essa configuração, se eu executar o Fruitbox novamente, agora ele tem que carregar outra skin e não ter mais um modo disponível. Eu acho que eu adicionei o nome errado. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar um S. Deixa eu alterar. Então aqui em skins. Faltou um S aqui, né? Então, deixa eu salvar. Ele não encontrou a skin, mas agora ele deve funcionar sem problemas. Acho que ele não gostou desse valor. Deixa eu pegar uma outra skin aqui. Essa aqui, Classic. Vou colocar ali Classic. Então, aqui em Classic. Vamos ver se agora funciona. Agora sim. Então, repara que ele trouxe uma skin diferente. Se eu tentar tocar uma música, ele não funciona, porque não tem moeda. E aí, se você pressionar do botão do F1 ao F6, ele vai adicionando. Essa skin não mostra onde estão os créditos, mas eu estou pressionando aqui as moedas e se eu selecionar agora, após pressionar o crédito, aí ele vai selecionar e começar a tocar. Então, basicamente é isso. Você vê que é um setup muito simples. E tendo esse jukebox em mão, o legal é que você consegue fazer diversas configurações. Pode criar o seu próprio jukebox físico com esse Raspberry Pi e uma imagem dentro dele. E ele vai funcionar tudo perfeitamente. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá!